Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast universitário do ano de 2022, onde você pode ouvir as mais atualizadas notícias sobre educação, cultura e ciência, envolvendo o nosso querido município de Salinópolis. Eu sou a Emily Castro Eu sou o Dono e hoje a Freitas. gente vai ter a presença da doutora Suzana Beatriz Vision, que é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vai conversar um pouco com a gente sobre a implantação do novo curso da UFPA Campus Salinópolis e as perspectivas da chegada desse novo curso do campus. Bom dia, professora. Quero, quero agradecer pela sua presença hoje aqui e deixo em aberto o espaço para você dar bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia à população de Salinópolis, e queria parabenizar, né, pela iniciativa desse podcast, porque eu acho que é muito importante, né, que a população esteja ciente, né, do que a universidade se propõe fazer, do que traz, né, para a região. É isso aí. A professora doutora Suzana Beatriz Viso é formada em Engenharia em Recursos Hídricos na Universidade da Argentina, é doutora em Engenharia Oceânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez estágio na Universidade da Flórida e especializou-se nesta em dinâmica dos sedimentos coesivos. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua na área de oceanografia, coordenou também diversos projetos no Rio Amazonas, em setores pluviais e, recentemente, foi coordenadora da implantação do novo curso de graduação em Engenharia Costeira e Oceânica do campus de Salinópolis, na Universidade Federal do Pará. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast universitário. Fique à vontade. Muito obrigada novamente pelo convite. Gostaria de dizer, né, que esse aqui é um projeto, né, como bem você falou, eu venho trabalhando na região do Amazonas, na verdade, desde o meu doutoramento, que, enfim, um pouco por acidente, né, fui a abraçar a grande carga de sedimentos finos, né, que chega à plataforma continental pelo Rio Amazonas, né, vindo lá dos Andes, e a partir de lá eu não tenho, enfim, parado de abordar assuntos dessa região. Então, esse convite, né, enfim, para elaborar as bases desse curso de Engenharia Costeira e Oceânica, feito pelo professor Carlos Dias, né, um dos precursores desse novo campus, me deixou, né, muito feliz de poder contribuir, né, com essa região. Eu entendo, né, que a educação, né, e o novo campus, com esse perfil, né, com um polo tecnológico, né, vem acrescentar ao desenvolvimento regional. E então, enfim, desde 2016, né, que eu estou, enfim, trabalhando nesse campo e tenho a felicidade agora, né, tive a felicidade de estar aí semana passada, né, com o primeiro contato com essa primeira turma, né, de Engenharia Costeira e Oceânica. Muito bom. A gente fica muito feliz, né, pela iniciativa e pela iniciativa de pessoas como você, que são pessoas extraordinárias, né? Tive o prazer de conhecer em alguns outros eventos aqui do campus. E agora a gente passa para a próxima parte do podcast, onde a gente vai fazer alguns questionamentos, né, relacionados a essa nova implantação desse curso de Engenharia Costeira e Oceânica. E como primeira pergunta, a senhora, eu tenho, né? Quais são os principais desafios encontrados na implantação do curso de Engenharia Costeira e Oceânica na UFPA no campus Salinópolis? Então, a implantação de um novo campus já é uma grande tarefa, né? Nós temos toda uma infraestrutura para ser implantada, que, enfim, que leva tempo para se desenvolver. Não é apenas questões orçamentárias, que tem sido uma restrição bastante forte, digamos assim, nesses últimos anos, em geral, né, para todas as universidades, mas também de outro tipo de recursos, né, recursos humanos, enfim. É, é uma, é, a implantação, né, de um novo campus já é um grande desafio.
o curso Engenharia Costeira e Oceânica é um curso também novo, né? Também uma novidade no Brasil. Então, é um curso novo num campus novo que, enfim, traz, né, uma série de desafios para essa implantação. Mas eu fiquei muito feliz, né, nessa última visita, agora, depois da pandemia, de ver como o campus vai se desenvolvendo, né, apesar, né, de todas essas restrições, e, enfim, vai criando, né, um corpo docente robusto, enfim, que pode dar realmente uma base muito bem estruturada para esse curso de Engenharia Costeira e Oceânica. Como vocês, né, como qualquer curso de engenharia, nós temos uma base comum, né, com a engenharia do petróleo, que já está, enfim, implantada já há alguns anos, já com algumas turmas formadas, e isso nos dá uma certa vantagem, digamos assim, para esse início, né, de implantação do curso. Tá certo, professor. E realmente o curso, né, vai se somando aí com o curso de engenharia de exploração de petróleo, e mais na frente, eu acredito que tem uma pergunta relacionada aos dois cursos, né? E agora eu tenho aqui uma pergunta, né, que fala relacionado ao discente, né? Quais conhecimentos básicos o estudante ingressante no curso de engenharia costeira e oceânica serão mais significativa na jornada acadêmica? Então, a engenharia costeira, né, e oceânica é uma engenharia, isso tem uma demanda, na verdade, nós temos uma base comum para todas as engenharias, né, com muito cálculo, muita física, né, então é uma coisa que espanta um pouco, às vezes, né, os estudantes que não têm muita afinidade com essas disciplinas, né, essas disciplinas que são um tanto abstratas, né, e para algum grupo, né, alguns grupos de estudantes é um empecilho, às vezes, né, para levar à frente esse curso. A engenharia costeira oceânica, ela tem, então, esse lado, né, que chamamos de ciências duras, né, e combina com entendimento da natureza, né, nós temos uma engenharia que se insere no meio natural, que é o meio costeiro, né, seja fluvial, marinho, né, e no meio oceânico. Então, enfim, realmente o estudante precisa entender que é a importância da física, né, para o entendimento do funcionamento dos sistemas naturais. Então, esse talvez é a maior demanda, né, dos estudantes ingressantes nesse curso. Certo. A próxima pergunta, né, é bem relevante para quem está agora buscando ingressar num curso, né, de graduação. A pergunta diz: quais as áreas de atuação mais relevantes para um engenheiro formado nesse curso de engenharia oceânica e costeira? O engenheiro costeiro, ele é um engenheiro para atuar nesse ambiente natural, na verdade, um ambiente, né, os campos de atuação são bastante amplos, né? Então, qual indústria, quais são os clientes, né, do engenheiro costeiro? Bom, certamente a indústria do petróleo tem uma demanda, né, para o engenheiro costeiro e oceânico, especialmente, né, no Brasil, onde nós temos os empreendimentos em offshore, né, ou na costa, como em algumas regiões no Brasil, mais próximo, né, da costa. Então, tem uma série de demandas, né, que essa indústria do petróleo requer, né, conhecimento desse engenheiro, né, costeiro oceânico. Hoje, é claro que há várias outras áreas, né, como navegação, né, toda a questão portuária e hidroviária, tem uma grande demanda para o engenheiro costeiro e oceânico, meio ambiente em geral, né, prefeituras, né, Salinópolis é um bom exemplo, né, enfim, de problemas sérios, né, costeiros, que afetam diretamente a questão do turismo, né. A indústria turística também é uma grande demandante, né,
dessa engenharia, porque não tem como você, especialmente o Brasil, onde a indústria de sol e praia, né, é muito forte, não tem como ter uma indústria, né, turismo forte e saudável sem praias saudáveis, né, e em boas condições. Então, toda essa orientação, né, de como se implantar infraestrutura na costa para o turismo, é importante o engenheiro costeiro, um engenheiro formado com essas características que esse engenheiro terá, né, desse curso que está sendo implantado em Salinópolis. Realmente, professor. Então, aí eu mencionei 3 áreas, né, mas na verdade, enfim, nós temos qualquer ação, né, em cursos fluviais ou no meio costeiro e marinho, tem a ver com o engenheiro costeiro e oceânico, né, é um engenheiro que tem conhecimento desse meio natural e, ao mesmo tempo, da engenharia civil, né, nós temos uma interface com a engenharia civil, que é a parte toda de construção, de métodos de construção e de, enfim, tudo que um engenheiro civil, né, tem, contribui, né, nessa vertente para o engenheiro costeiro. Professora, quanto ao currículo, né, você acabou dando, né, falando um pouco do currículo do engenheiro. Como foi idealizado e quais foram os profissionais envolvidos na elaboração, né, do plano do curso da Engenharia Costeira e Oceânica, né? Foi tomado alguma referência de outras universidades? Sim, nós temos 2 cursos semelhantes, só que não tem esse nome, né, um curso na FURG e outro curso na Universidade Federal do Paraná, com esse perfil, né, ou seja, a situação que nós temos hoje, né, é que nós temos cursos de oceanografia em quase todos os estados costeiros brasileiros, que entendem do meio físico, né, entendem do funcionamento, né, das correntes do centro-costa, das correntes oceânicas, como elas funcionam, né, lá no talude, por exemplo, onde são feitas as perfurações para o petróleo, etc., etc. Mas e temos, por outro lado, o engenheiro civil, quem é que vai assinar quem tem a responsabilidade técnica, né, pelas obras de engenharia. Então, esse profissional, esse engenheiro civil, muitas vezes ele não tem nenhuma formação, né, que entenda, que traga para ele essa dimensão da dinâmica costeira, né, e fluvial. E isso se reflete, né, na grande quantidade de problemas que nós temos e de ocupações irregulares nas regiões costeiras e fluviais. Então, essa falta de inserção, né, do entendimento do meio físico que é ensinado nos cursos de sonografia, não chega, né, na engenharia, que é quem tem a responsabilidade técnica pelas obras que se fazem nesses ambientes, né. Então, esse perfil, né, ele vem já, na verdade, a FURG já formou profissionais antes, né, enfim, do início da engenharia costeira oceânica na UFPA, e também a Universidade do Paraná são os referentes, digamos assim, ou antecedente para esse curso de engenharia costeira e oceânica. E, enfim, não poderia dizer aqui quais foram os profissionais envolvidos, porque houve muitas consultas, né? Eu fiz a coordenação dessa elaboração enfim, com muitas consultas a vários profissionais de várias áreas, mas essa é uma discussão, como eu estou falando, uma discussão que já vem há muito tempo, né, e sendo amadurecida no meio acadêmico, da necessidade de um profissional que feche essa brecha, né, entre a ciência, né, o conhecimento do funcionamento dos sistemas, né, físicos e ecossistema, e a engenharia, que vai, enfim, ter a responsabilidade técnica por obras e por ações, né, nesse ambiente. Certo. Agora a gente falando um pouquinho sobre os desafios para o desenvolvimento costeiro, né? Levando em consideração a crescente degradação do ambiente costeiro, quais vão ser os principais desafios para um desenvolvimento costeiro sustentável? Eu diria que o principal desafio é justamente o conhecimento, a consciência
da importância de se entender que o ambiente costeiro é um ambiente dinâmico. Então, a maioria dos problemas que nós vemos do Chuí ao Oiapoque, na região costeira em áreas fluviais, né, é justamente pela falta desse entendimento. Né? Hoje nós temos uma abordagem bem mais natural, digamos assim, né, que chama-se trabalhar com a natureza, ou, enfim, ou soluções baseadas na natureza, que nada mais é do que pensar os problemas de uma forma um pouco mais ampla, né, uma forma um pouco mais holística, pensando a integração, né, das atividades, né, enfim, econômicas, sociais, e os ecossistemas onde essas atividades se inserem. Então, esse desenvolvimento costeiro sustentável só será possível no momento que haja um amadurecimento maior na sociedade, que evite, né, aquelas ações, enfim, não, sem embasamento técnico, né, muitas vezes as coisas na costa são feitas, enfim, temos dinheiro, vamos fazer, sem pensar que o que será feito pode piorar muito a situação em relação à situação anterior. E nós temos muitos exemplos, e o Rio de Janeiro é um prato cheio, né, de erros, né, de obras que se fazem na área costeira por falta de falta de um pensamento sustentável, né, sustentabilidade no sentido de, enfim, uma intervenção, muitas vezes você não vai ter nem como saber qual que é o impacto que essa intervenção vai trazer. Então, é muito importante ser cuidadoso, né, e esse cuidado é o que a gente precisa enfim, desenvolver, esse cuidado com o ambiente, esse cuidado com as pessoas, esse cuidado com os ecossistemas. Eu acho que é isso que vai nos trazer, né, alguma possibilidade de um desenvolvimento costeiro sustentável. Essa palavra sustentabilidade é uma palavra difícil, né? É uma palavra, é um conceito muito difícil materializar em termos genéricos, que pode ser sustentável em uma situação, pode não ser sustentável em outra situação. Então, enfim, é um caminho, né, que nós estamos certamente engajados em que esses profissionais da engenharia costeira e oceânica de Salinópolis internalizem, né, para uma melhor prática para o futuro. Professora, agora, quais os planos que temos para uma promoção de uma abordagem ecossistêmicas nas gestões das praias do Brasil? Então, a gestão ecossistêmica tem um pouco a ver com esse conceito, né, que eu acabei de falar, né, soluções baseadas na natureza, que é na verdade, um marco conceitual de várias questões que já são praticadas, que, enfim, que não são novidades, digamos assim, mas que agora estão tomando muita força, né, para as áreas costeiras em geral, né, quando eu falo costeiras, oceânicas, estou me referindo às costas fluviais também, né, que é muito importante na região amazônica, vista, né, a grande rede, né, fluvial amazônica. Então, os planos, né, nós vemos, né, no Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, o projeto OLA, enfim, nós vemos em várias instâncias, né, que é um reconhecimento de que é importante olhar para os ecossistemas. Né? Os ecossistemas são a base, né, da vida, né, da nossa sobrevivência, supervivência. Os ecossistemas, por exemplo, de manguezal, são um dos ecossistemas mais ricos, né? É um ecossistema tipicamente costeiro, né? E um dos ecossistemas mais ricos em termos de, enfim, de produção de vida, né? Para o homem, né? E especialmente, né, no Brasil, onde nós temos, enfim,
muitas comunidades costeiras que vivem da pesca, né, seu sustento, especialmente na região norte, que é muito rica, né, em termos de recursos, né, pesqueiro. E essa abordagem, ela não tem como não acontecer, digamos, é o caminho, é para lá que nós vamos. Né? Agora temos algumas iniciativas já a nível institucionalizadas, digamos assim, a nível a nível federal, a nível estadual também, né, e municipal, esses planos são internalizados, né, em todas as esferas, mas é isso, falta uma prática, falta a gente realmente consolidar essa abordagem ecossistêmica para que ela seja uma realidade no futuro. Bom, agora falando um pouquinho sobre o futuro, né, do curso de Engenharia Oceânica e Costeira e suas expectativas, eu lhe pergunto, com a criação e introdução do curso de Engenharia Costeira e Oceânica nesse momento no campus, que expectativas pode se esperar em relação ao crescimento do campus e também para a região? A região do Salgado Paraense, né, eu diria que é um grande laboratório natural, né, onde a engenharia costeira e oceânica poderá mostrar, né, demonstrar os conhecimentos que são desenvolvidos, né, ao longo do curso, né, seja nas atividades de extensão, seja nos projetos de pesquisa, e eu entendo que isso vai trazer crescimento para o campus, né, porque na medida que o curso se insere, né, nos problemas sociais e ambientais, né, locais e regionais, eu acho que tem esse feedback, né, para trazer, né, mais, enfim, inputs, né, seja em assuntos ou seja em recursos para desenvolver esse trabalho. No momento, o campo já trabalha num projeto de pesquisa com assuntos, né, específicos, né, problemas de erosão, de qualidade de água, enfim, de infraestrutura para o desenvolvimento turístico local, né, da cidade de Salinópolis, que eu entendo que já é um primeiro caminho, né, para estabelecer essa relação com a sociedade. Eu acho que a inserção da engenharia costeira e oceânica com o ambiente, né, local e regional é fundamental para esse crescimento, né, para esse feedback, né, para o campus e seu próprio crescimento. Em relação ao curso de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, o que a engenharia costeira e oceânica tem em comum com o outro curso e quais as contribuições juntas elas trarão à universidade e à região nordeste do estado? Então, a engenharia de petróleo, como eu falei antes, ela já nos permite, né, que os alunos da engenharia costeira e oceânica tenham as disciplinas básicas já cobertas, né, pelos professores já contratados para engenharia de petróleo, o que é muito bom, né, que de alguma forma a gente está otimizando, né, os recursos, né, colocados para o ensino. Mas a engenharia costeira oceânica também tem muita sinergia com a indústria, né, com a engenharia do petróleo, visto as suas aplicações na indústria do petróleo. A engenharia costeira oceânica, ela fornece subsídios tanto para a exploração, ou seja, tudo que são as condições ambientais da área de exploração, quais são as correntes, ondas, né, nas plataformas onde é realizada a perfuração e a exploração, assim como para atender às questões ambientais, né? Ou seja, quais são as condições, enfim, quais são os subsídios que a indústria do petróleo precisa para atender todo o que tem a ver com potenciais impactos ambientais da atividade de exploração. Então, com a vinda, né, nós estamos no momento de expansão dessa atividade de petróleo para a região norte,
Então, é muito importante que seja muito cuidadosamente observada todo o ambiente no qual essa atividade poderá ser implantada. Então, nisso, né, a engenharia costeira tem uma grande, enfim, uma grande responsabilidade, né, e uma contribuição nesse sentido. Então, nós temos uma interface, né, com, por exemplo, os ecossistemas, né, de recifes, né, formações biogênicas que já estão documentadas para a plataforma continental amazônica. Então, a engenharia costeira pode contribuir para entender como essas formações biogênicas e a exploração de petróleo conversam, né? No sentido de que nós temos correntes, né, que vão levar ou não, né, o petróleo, por exemplo, num eventual um potencial, né, eventual derrame, né, se poderá ou não afetar essas formações biogênicas, são muito importantes, né, para o para os ecossistemas, né, e riquíssimos ecossistemas amazônicos. Certo. A gente está chegando agora na reta final do episódio, né? E agora eu vou deixar em aberto para a doutora Suzana deixar um recado final aos nossos ouvintes sobre o assunto que foi tratado durante esse episódio, que foi a implantação do curso de Engenharia Oceânica e Costeira no campus UFPA Salinópolis. Então eu deixo agora em aberto, doutora, para você dar um recado aos nossos ouvintes. Bom, queria agradecer, né, a oportunidade de poder conversar com a população de Salinópolis, para poder trazer essa mensagem de alegria, né, da implantação desse novo curso. Eu entendo que nós estamos ainda, né, em processo de formação, mas nós já temos um grupo, né, de profissionais muito qualificados que vão certamente trazer muitos benefícios para a região em termos de formação de recursos humanos e de interação com a sociedade, tanto de Salinópolis como da região, como da região norte, né? Uma primeira semente para o desenvolvimento de um polo, né, tecnológico, um polo de desenvolvimento tecnológico orientado para o petróleo, mas com a reconversão da matriz energética, que a gente espera que aconteça no futuro, haverá certamente muitas oportunidades para se pensar também nas energias renováveis, etc., né, que requerem o mesmo tipo de capacitação. Então, eu queria novamente, né, dizer que é uma grande felicidade, né, esse início desse curso e, enfim, trazer aqui, né, a memória do professor Carlos Dias, né, que iniciou e que visualizou, né, esse polo de tecnologia como uma oportunidade para o desenvolvimento regional, né? Eu sou muito grata nesse convite, né, poder participar, e eu queria também fazer menção, né, ao programa de interiorização da Universidade Federal do Pará, né, com os campos, que eu acho que é das universidades federais, né, talvez quem mais investiu nesse projeto, e considerando, né, as dimensões quase que continentais, né, do estado do Pará, né, é muito necessário, né, as distâncias são enormes e você levar a universidade para o interior também representa uma oportunidade de reverter um processo que todos sabemos, né, que não é interessante para o desenvolvimento do país, que é a migração do interior, né, para as grandes capitais. Então, enfim, são vários elementos que eu acho que contribuem positivamente para Salinópolis, para a região, para o Pará e, por que não, para o Brasil, né, como um todo. Então, deixar aqui meu agradecimento aí para
podcast da UFPA, pela oportunidade, né, de poder trazer essas palavras aqui para vocês. E assim terminamos o nosso episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer a nossa convidada por este bate-papo e também agradecer os nossos ouvintes que estão até esse momento nos ouvindo. Fique ligado em nossas redes sociais. Momento Notícia. Pelo Decreto Estadual número 2077, de maio de 2018, o Estado do Pará e o município de Salinópolis ganharam uma nova unidade de conservação. A área que corresponde ao Monumento Natural do Atalaia se estende por 256,58 hectares e é formada pelo Lago da Coca-Cola e pelos lagos de recarga ao entorno, dunas fixas e móveis, vegetação de restingas pelo manguezal e pequenos igarapés, o qual será gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade IDEFLORBio. Essa unidade integra o Grupo de Proteção Integral, que são destinados ao desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas, ecoturismo, recreação e lazer, educação ambiental e a conservação da natureza. O espaço não pode ser usado para moradia e exploração dos recursos naturais. De acordo com o diretor de gestão da biodiversidade DGBio do IDEFLOR e coordenador do projeto de criação da unidade, Crisomar Lobato, o monumento trará benefícios para o município e para os turistas que utilizarão o espaço. Em 2021, o IDEFLORBio foram responsáveis pela realização dos estudos, consulta pública e preparação dos documentos legais necessários ao processo de criação da unidade. Divulgou o edital para compor o Conselho Gestor do Monumento Natural do Atalaia, do qual as principais atribuições são a elaboração do regime interno, analisar convênios para a execução de programas e projetos interinstitucionais, acompanhar a elaboração, implementação e revisão do plano de gestão da unidade de conservação, emitir parecer prévio ao licenciamento ambiental de projetos e empreendimentos situados na área, e etc. Fonte wikiparques.org e redepará.com.br. No ano presente, contaremos com 200 dias letivos, 100 dias para o segundo período letivo e outros 100 dias para o quarto período. No dia 14 de março, iniciou-se o segundo período letivo. Este terminará por volta de 11 de julho. Haverá 3 feriados em que caem dias da semana nesse período. 15 de abril, Paixão de Cristo, 21 de abril, Tiradentes e 11 de junho, Corpus Christi. Com o avanço da vacinação por meio do SUS, ocorrendo desde 17 de janeiro, quando o primeiro cidadão, uma brasileira enfermeira, tomou a primeira dose da vacina. Os vacinados aumentam em qualidade, o que proporcionou em 2022 o retorno das aulas presenciais. Após meses com o sistema de aulas online, o retorno à sala de aula foi normalizado na segunda-feira, com algumas ressalvas. O uso de máscara é obrigatório, além de que para o discente estar presente nas turmas, suas matrículas foram realizadas somente com a apresentação de carteirinha de vacinação, comprovando-se a vacinação contra o Covid-19. Vale ressaltar que todo o ensino remoto não contarão com continuidade, apenas a forma de aulas presenciais serão ofertadas nos campos da UFPA em todo o estado. Obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo episódio. Para saber mais sobre o podcast e os próximos episódios, ative as notificações das nossas redes sociais.